série nesse mês de abril, manifeste-se. Você pode dizer para o seu irmão aí, manifeste-se. Manifeste-se. Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Marcos 6. Aleluia. Eu e a apóstolo, a gente está acompanhando a série Reis. Num desses capítulos aí, está bem recente. Israel está com o exército de prontidão e os filisteus estão lá padecendo lá com a enfermidade por causa da arca que está lá com eles. E Josué, o homem de Deus, o profeta, está lá em Siló. Samuel, falei Josué, né? Samuel está lá em Siló. E tem um dos guerreiros que diz assim: está na hora de consultar Samuel, está na hora de mandar chamar Samuel. Mas o comandante novo do exército está preocupado de que ele foi eleito. Então ele está preocupado de ser mal interpretado, que é ele que tem que dar a direção e tal. E vários dos líderes também acham que não é a hora. Por que essa insistência em lutar com as suas próprias forças e demorar para consultar a Deus? A gente estava conversando sobre isso lá em casa. Por que isso? Por que não vamos logo para o Senhor? Por que não se busca logo o Senhor? Por que ainda essa insistência? Isso me levou a olhar também para um texto, juntando com algumas outras coisas que Deus me falou. E hoje a gente vai estar falando sobre manifestar-se em bênção. Você pode dizer manifestar-se em bênção. Olha que coisa interessante esse texto de Marcos, capítulo 6. Eu quero ler, o importante para a gente é a partir do 35, mas vamos ler a partir do verso 30. Esse é um texto paralelo de João 6, que é a primeira multiplicação dos pães e peixes. Verso 30, capítulo 6 de Marcos. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto,
porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé. De todas as cidades chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram. Então, vamos aqui pensar junto aqui. O negócio estava ficando estreito, os discípulos voltam. Jesus olha para eles, é necessário um canto, eles pegam um barco, vão para um lugar distante, o povo olha, vê que é eles que estão indo, corre de lá, corre de cá, quando eles chegam lá, o povo já está lá aguardando. Jesus olha, se compadece daquele povo e vai ensinando a eles. Jesus vai fazendo o quê? Jesus vai ensinando, Jesus vai pregando, Jesus vai falando da palavra, e aí, não sei você, mas quando a gente está falando da palavra, falando das coisas de Deus, o tempo passa mesmo, e a gente nem percebe. O texto, a partir do verso 35, diz assim: e declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram. Então você imagina o seguinte, não é o povo, são os discípulos. Eu quero convidar você a começar a pensar comigo aqui, porque dá a ideia de que esses discípulos tinham conversado antes, de que eles tinham tido uma resenha antes, de que eles tiveram uma reunião antes de falar com Jesus. Dá esse nuance. Agora, olha o que eles falam com Jesus. Vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartir-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixinhos, erguendo os olhos, os abençoou. Fez o quê? Abençoou. Manifeste-se em bênção. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuísse e por todos também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Eu quero começar a pensar com você aqui, nas palavras que os discípulos vão ter com Jesus. Parece que tem alguma coisa por trás. A primeira coisa que eles falam é: este lugar é deserto. A segunda coisa que eles falam é avançada a hora. A terceira coisa que eles falam é: despede-os.
E mais abaixo você vai ver que eles, quando Jesus fala para eles comprar, eles dizem assim: daria 200 denários? Se você pegar o texto de João, o discípulo vai dizer assim: nem que tivéssemos 200 denários para comprar, ou alguma coisa parecida, não bastariam 200 denários, é a expressão que ele utiliza, não bastariam 200 denários para comprar comida para todo mundo. Primeira coisa que eles colocam aqui é o lugar. Diga comigo assim: o lugar. O que eles falam do lugar? É uma pergunta. O que eles falam para Jesus do lugar? Esse lugar é deserto. O que pode estar por trás disso? Por isso que eu digo para vocês que parecem que antes de ir a Jesus eles se reuniram. É por isso que eu estou linkando com o episódio de Reis, que por que eles não chamam o homem de Deus? Por que eles não buscam a Deus logo? Por que fica se esforçando? Parece que antes de ir a Jesus eles foram, e quando se conversaram, reuniram. Não tem problema nisso não. O problema é que eles chegam para Jesus do jeito que eu e você muitas vezes chegamos, com as suas limitações. A primeira coisa que eles dizem: esse lugar é deserto. Como quem diz assim: quem escolheu esse lugar? Quem escolheu um lugar deserto? E na verdade Jesus os conduziu para lá. A segunda pergunta que eles fazem, a segunda afirmativa que eles fazem é: a hora já é avançada. Como quem diz assim: eu não sei quem estava pregando, mas quem estava pregando perdeu o relógio, perdeu a hora, porque já é tarde. E a gente sabe quem estava pregando. Jesus estava ensinando. E a terceira coisa que eles falam é: nós não temos orçamento para essa gente toda, para dar comida para essa gente toda. Parece que os discípulos se reuniram e só viram as dificuldades. Diga assim: só dificuldade. Meu irmão, a gente não pode ignorar as dificuldades. A gente precisa se reunir em família e olhar mesmo e ver as dificuldades. A gente precisa se reunir como líderes, é o que a gente faz na igreja. A gente se reúne. A gente não pode viver uma utopia ignorando as dificuldades. Mas a questão é o seguinte: não dá para a gente chegar para Jesus e estabelecer as coisas. A gente precisa saber chegar. Não dá para a gente ficar se reunindo, esposa, marido, filhos, líderes, equipe de trabalho, equipe de ministério, e só chegar para Jesus, e só na cabeça, só conseguir ver dificuldade, e esquecer, porque parece que eles esqueceram, gente. Se você olhar para esses discípulos aqui, eles estão frustrados. Existe um nível de frustração tal, que impede eles, e eles chegam até a serem irreverentes, pastor César. Porque além deles falarem assim: ó, o lugar é deserto, a hora é tarde, não temos grana para isso, eles não perguntam: mestre, o que devemos fazer? Eles chegam dizendo para o mestre o que fazer. Despeça-os, para que indo eles na vila ou por aí, eles resolvam a comida deles. Por que eles não trouxeram a comida? Parece que tem hora que a gente chega para Jesus dizendo o que ele tem que fazer. Perdemos a noção. Diga para o seu irmão assim: não perca a noção não, meu irmão. Perca a noção não, não perca a noção não. Tem problema no orçamento? Tudo bem. Mas não vem dizer que Jesus não pode mudar isso. O lugar é a esmo, é difícil, é complicado, tudo bem, vamos reconhecer. Mas não vem dizer que Jesus não pode fazer de um lugar esmo um lugar habitado. A hora é avançada, tudo bem. Acaso o Senhor do tempo só tem hora avançada para pregação, para ensino, para palavra, para adoração? A gente precisa se manifestar como bênção. Os discípulos nessa hora perderam a noção de que o cara que estava com eles é aquele mesmo que no casamento, quando ele levou eles na primeira recepção pública dele, levou num casamento e acabou o vinho, é o mesmo cara que multiplicou, transformou a água em vinho. Eles perderam a noção de que esse mesmo foi aquele que curou um garoto lá em Cafarnaum. Esse mesmo foi aquele que fez um barco chegar na Galileia cheio de peixes. Esse mesmo
expulsou demônios, curou a sogra de Pedro. Parece estranho, porque no meio dessa reunião, por que nem Pedro, Tiago, João levantou a mão entre os discípulos e disse: espera aí, gente, tem esses problemas sim, já listamos os problemas, vamos perguntar ao mestre o que fazer. Mas não, eles chegam dizendo o que devia ser feito: despeça o povo, porque o Senhor falou demais para a tarde, despeça o povo, porque ninguém viu, mas nós não temos orçamento para dar comida para esse povo todo, despeça o povo, porque esse lugar onde nós estamos não tem nada. E se você lembrar, a sugestão é de ir para um lugar deserto mesmo, para descansar. Eles perderam a noção, perderam a noção de que aquele cara que eles estavam mandando, dizendo o que tinha que ser feito, foi o mesmo que ressuscitou o filho único da viúva de Naim no encontro da cidade, foi o mesmo que acalmou a tempestade quando todo mundo estava achando que ia morrer. Perderam a noção. Aquele mesmo foi o que curou a filha de Jairo, e no caminho curou uma mulher há 12 anos sangrando. Diga de novo para o seu irmão, por favor, não perca a noção. Manifeste-se em bênção. Nas nossas reuniões, nós podemos até listar as dificuldades que estamos vivendo. Na nossa casa é importante que a gente pare e veja quais são os nossos desafios, mas jamais nos acheguemos até Ele, nos esquecemos de quem Ele é, e nos acheguemos até Ele com frases que por trás têm insatisfações, como se Ele tivesse errado, com frases determinando o que deve ser feito, porque eu nunca saberei o que deve ser feito como Ele sabe. Por mais experiente que sejamos, nunca temos como dizer ao Senhor dos Senhores: faça isso. Pelo contrário, podemos entregar a Ele, porque Ele sabe o que fazer. É tão interessante quando a gente vai lá para o capítulo 6 de Efésios. Vamos lá? De Efésios, capítulo 6 de João, que fala da multiplicação. O capítulo 6 de Efésios, o capítulo 3 de Efésios, verso 20, vai dizer assim para mim, Efésios 3, 20, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. João 6 vai trazer para a gente a mesma narrativa. Agora, o que eu quero pensar com você nessa noite, de maneira simples? Os discípulos se perderam. Esse lugar é deserto, o orçamento está pequeno, é tarde. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Não se perca, não se perca. Quando os problemas vierem, e eu quero falar de ser bênção, manifestar-se em bênção, quando os problemas vierem, faça uma pergunta, quer saber qual? Como eu posso levar esses problemas para Jesus? Porque todas as vezes na caminhada que os discípulos levaram alguma dificuldade ou problema para Ele, Ele tinha a solução. Não mudou nada, meu irmão. Eu não consigo ver a rota, eu não consigo ver o caminho, eu não consigo ver a saída, eu não consigo ver a solução, mas eu conheço Jesus que sabe.
em cada problema na sua casa, em cada problema no seu trabalho, em cada dificuldade de relacionamento, em cada problema dentro de você, em cada problema de grana, de provisão, leve o problema a Ele. Ao invés disso, os discípulos foram frustrados com a situação e se perderam. No capítulo 6, no verso 8, fala de André, irmão de Simão Pedro, que ele chega até Jesus e diz assim no verso 9: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha que coisa interessante, no meio desse contexto, no meio dessa multidão de 5.000 homens, aparece um garoto. Diga comigo assim, um garoto. Vou usar a expressão que está aqui, um rapaz, diga um rapaz, que decidiu se manifestar como bênção. Simples. Isso é uma decisão. Lembra da decisão de domingo? Estão lembrados que domingo nós falamos sobre decisão? Isso é uma decisão. Eu decidi me manifestar como bênção. Eu decidi andar nessa terra me manifestando como bênção. Então quando eu decido me manifestar como bênção, eu não sou um complicador, eu sou um facilitador. Existem 2 tipos de pessoas: aquelas pessoas que tudo complicam, que tudo está difícil, que tudo tem uma crítica, que tudo tem um questionamento, que tudo nunca está bom. São os complicadores. Eles são bons na mente eles elaboram, eles têm muitas ideias e tal, mas na prática eles complicam a vida dos outros. Os burocratas, que burocratiza tudo. Mas existem as pessoas que decidiram se manifestar como bênção, são os facilitadores, que conseguem contornar as situações difíceis, que conseguem não dar importância para detalhes pequenos que podem ser ajustados depois, mas naquela hora eles querem ser bênção na vida dos outros. É aquela pessoa que para e vê você parado com o carro na rua, com dificuldade, ele não quer saber. O complicador vai dizer: acabou a gasolina, tinha que ter visto gasolina, por que não viu o que estava antes, por que não levou no mecânico, por que não encostou o carro quando viu que estava morrendo? Esse é o complicador, ele complica e vai embora. O facilitador encosta o carro e diz: vamos lá, mano, vamos empurrar aqui, vamos levar ali para o posto ali. É um facilitador, decidiu se manifestar como bênção. É aquela pessoa que vê uma situação difícil e fica procurando o culpado. Esse é o complicador. Mas quem foi que fez isso? Quem era o responsável? Por que não fez? Por que não chegou? Por que não estava? O facilitador, ele chega, ele percebe: realmente, tem alguma coisa de errado aqui, mas no momento nós vamos resolver, nós vamos solucionar. E ele é um facilitador, ele é aquele que decidiu na terra se manifestar como bênção. Tem facilitadores aqui nessa noite? Tem facilitadores aqui nessa noite? Porque mais complicado do que estava para a gente era para ir para o céu. E Jesus disse: eu vou facilitar para você. Você não consegue, Jardel, pagar o preço que tem que ser pago. Você nunca vai conseguir, Jardel, chegar lá, cumprir a lei. Eu vou cumprir por você, Jardel. Jesus ensinou isso para a gente. Manifeste-se em bênção, manifeste-se em bênção. Manifeste-se em bênção na sua casa, manifeste-se em bênção no seu trabalho, manifeste-se em bênção. Gente, manifeste-se em bênção na tua igreja aqui. Seja um facilitador. O garoto pega o almoço dele, pega o lanche dele, 5 pães e 2 peixinhos. E ele é tão... Eu fico admirado com esse garoto, porque ele é tão facilitador, que
que ele não chega direto em Jesus, mas ele passa pelos discípulos. Os discípulos nessa hora estão sendo treinados para aprender a serem facilitadores. Meu irmão, sempre tem alguma coisa para a gente aprender, com uma criança, com um novo. Às vezes a gente está achando que está, e a gente está mesmo, é complicando a vida. Ele entrega para André, André entrega para Jesus o almoço dele, porque entre 5.000 homens se encontrou um rapaz facilitador que decidiu se manifestar em bênção. Um rapaz que estava no meio da multidão, num lugar deserto. Um rapaz que estava no meio da multidão, na hora que já era tarde, ouvindo Jesus. Um rapaz que estava no meio da multidão, que não se prendeu ao orçamento, ou à grana que se tinha, ou o que se tinha, mas entendeu que se ele entrega ao Senhor aquela semente, pode ser a semente da solução. Meu irmão, minha irmã, tem uma semente em você. Às vezes a gente olha e diz assim, mas eu não tenho tudo para resolver isso, mas tem uma semente em você, tem uma semente de palavra, tem uma semente de ânimo, de incentivo, tem uma semente de sorriso, tem uma semente de dizer, você vai conseguir, tem uma semente de dizer, estou com você, vamos lá, vamos juntos a gente resolve isso. Tem uma semente de uma oferta, tem uma semente que pode solucionar o problema de outra pessoa. Esse rapaz decidiu se manifestar em bênção. Sabe, às vezes a gente tem um discurso de que a gente não faz mais porque a gente não tem mais. Eu fico vendo a questão do tempo. Todo mundo tem 24 horas. E às vezes a gente encontra com pessoas que dizem assim, estou correndo, está complicado. Eu sei que existem fases na nossa vida. Existem fases que demandam mais atenção, que demandam mais tempo. Existem fases. Só que às vezes a gente vai passando pelas fases e a gente continua entulhando cada fase com muita coisa. E a gente está sempre corrido. E a gente está sempre sem tempo. O pior é que a gente está sempre corrido e está sempre sem tempo para o que é mais importante. E aí a gente perde essa grande oportunidade de se manifestar como bênção. Aí a gente olha para o dinheiro, para os recursos e diz assim, eu não posso fazer porque eu não tenho, se eu tivesse eu faria. Conversa. Existe uma semente que está com você, e se essa semente for entregue ao Senhor, você consegue ver o milagre na tua casa. Se essa semente for entregue ao Senhor, você consegue ver o milagre nos teus sonhos e projetos. Se essa semente for entregue ao Senhor, a gente consegue ver realmente os milagres na igreja também. Conversa. Tudo passa por uma decisão. Tem gente que inspira a gente. Hoje nós recebemos um vídeo. Falei, manda para mim, Cátia, eu vou postar ainda vou postar no meu Instagram. Meu sogro é um barato, rapaz. Eu aprendo com ele. Aí o videozinho que mandaram lá, olha aí, mandaram para Cátia. Olha seu Pedro aí, seu Pedro, ó, correndo no campinho lá, deu um piquezinho, está cruzando 90 agora,
Seu Pedro é um facilitador, não arruma problema com ninguém. Quando a gente dorme lá, eu fico vendo. Aí a gente dorme na sala, antes tinha 2 quartos, aí fizeram a obra, agora só tem 1 quarto. Quando a gente está deitado na sala, que eu olho, está seu Pedro lá na cadeira, botando um lençolzinho na porta que vem para a sala. Aí ele fala: vocês ficarem mais reservados. Já tem até um preguinho lá que ele botou, que ele pendura, ele mesmo pendura lá. Aí quando eu olho, vocês ficarem mais à vontade aí. Quando a gente chega lá, está lá seu Pedro, daqui a pouco, cadê seu Pedro? Seu Pedro pegou a bicicleta de tardinha e vai lá, com todo prazer, vai na padaria de bicicleta, aí vem ele com os pãezinhos. Lina, faz um cafezinho aí, para Jardel e Kátia, depois eles já vão pegar a estrada. É um facilitador. Um facilitador. Decidiu ser bênção. É bênção para cada um dos filhos. Se for olhar, é aposentado, mas você nunca vai ver seu Pedro chegar lá, que ele vai dizer: não tem. Ele quer abençoar cada um dos filhos. É uma decisão, meu irmão. Não tem a ver com quanto de dinheiro você tem, não tem a ver com quanto de recurso você tem. Exemplo disso é o tempo, porque o dinheiro, tem gente que tem mais dinheiro que eu, muito mais. Tem gente que tem muito mais talento que eu. Tem gente que tem muito mais coisa que eu. Mas ninguém tem mais tempo do que eu. Todos nós temos 24 horas no dia. Ninguém tem mais tempo que você. O tempo é a coisa mais democrática que Deus estabeleceu na terra. Ninguém tem mais do que 24 horas que o outro. E aquilo que você não usa ou usa mal, você perde, que você não tem como guardar para o dia seguinte, tentar resgatar, você pode investir. Tempo pode ser investido. Como é que eu invisto o tempo? Quer saber? No Santo dos Santos. Porque o Santo dos Santos é o lugar onde o tempo, o Cronos não passa, ele para. Você vê que Jesus está ensinando, ele está no Santo dos Santos, os outros estão no Cronos, a hora avançou. Jesus está muito preocupado. Quem está no Santo dos Santos não se preocupa. Meu irmão, existe uma semente na tua mão. Manifeste-se nessa terra com bênção, sendo bênção. Amanheça o teu dia e ao abrir os olhos, fale com Deus e pergunte: a quem eu posso abençoar hoje? Não se preocupe, porque Ele vai mostrar como. Não se preocupe, porque Ele vai conduzir você. O que você precisa para ser bênção na vida de alguém, você já tem. Pode não estar na sua mão, mas a partir do momento que você diz para Deus: Deus, a quem eu vou abençoar hoje? O recurso que existe no mundo espiritual é liberado no mundo físico, para que você possa. Agora, quando você acorda e já está preocupado com as suas demandas, já está preocupado: como é que vai ser, como é que eu vou pagar essa conta, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer, você não está entendendo. Leva para Ele. Pega o que você tem. Os discípulos se perderam no orçamento, o garoto entregou o que tinha. Os discípulos se perderam porque era tarde, o garoto entregou na hora certa. Os discípulos se perderam dizendo que não tinha nada, o garoto mostrou que o que ele precisava estava com ele. O que você precisa para se manifestar nessa terra, começa na tua casa, depois você vai para o teu trabalho, e se manifesta também na tua igreja. Manifeste-se em bênção. Existe um poder em Deus, no Deus que está em você.
Quer ver quando a gente se perde? Meu irmão, não se perca. Deus foi me dando essa palavra e eu fui falando: Deus, por favor, não quero me perder, não quero me perder. Duas características de pessoas que estão se perdendo: ansiedade e autoritarismo. Duas características de pessoas que estão se perdendo: ansiedade e autoritarismo. Os discípulos se perderam, ficaram ansiosos por cada hora, ficaram ansiosos porque o lugar não tinha nada, era deserto, ficaram ansiosos porque não tinham dinheiro, e chegam diante de Jesus com autoritarismo: libera o povo, para que eles mesmos se resolvam. Ansiedade e autoritarismo são duas características de quem está se perdendo. Entrega ao Senhor e seja a bênção. O garoto entrega ao Senhor através de André. Olha como é que o Senhor vai tratando com os discípulos no capítulo 6 de João. Olha como é que Deus trata com a gente, hein? Verso 9: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Qual era o comando que os discípulos que a gente viu lá em Marcos, um comando, tinham dado para Jesus fazer? Falaram para Jesus fazer o que com o povo? Despeça-os. Jesus fala com os discípulos e diz o que? Na parte B do verso 10, fazei o povo assentar. Ei, ansioso, ansiosa, para de correr de um lado para o outro, se assenta aí. Fazei o povo assentar. O lugar que eles achavam que era deserto, o Senhor usa como a relva. Não tinha nada, só relva. Pois é, aqui a gente só precisa de relva para poder o povo sentar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Verso 11: então Jesus tomou os pães. Acaso bastaria-nos 200 denários para dar comida? Olha Jesus tratando com o discípulo. O que você tem? Agradece pelo que você tem. Domingo nós falamos sobre isso. Gratidão é a chave da multiplicação. Jesus então pega os pães, dá graças. Agora olha ele tratando com os discípulos. É um barato, gente. A galera que estava inquieta, nervosa, ansiosa, cheia de direção do seu coração, olha aqui, distribuindo eles também igualmente os pães enquanto queriam. E quando estavam, número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu. No verso em Marcos a gente vê que ele dá aos discípulos para distribuir. Separe em 100, separe em 50 e 50, para que eles possam ver de que aquilo que não parecia ser nada supriu a necessidade. Verso 12: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos, olha aí, tratamento com eles. Vocês que estavam achando que não tinha orçamento, faz uma gentileza, por favor, meus discípulos, recolhe aí o que sobrou. A galera que achava que não dava para comprar, a galera que achava que não tinha, que estava tarde, diz o verso: recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, verso 13, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobravam, que haviam comido. Deu um cesto para cada discípulo carregar, para quem tinha se reunido e achava que não tinha orçamento.
Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: ele é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Tudo isso aconteceu porque um rapaz decidiu se manifestar em bênção. Vamos orar? Você pode se pôr de pé. Deus fala conosco hoje. Você pode se pôr de pé. Vamos orar. Levanta a sua mão assim e ora comigo, por gentileza. Senhor Jesus, ora você aí na tua casa também, por favor. Senhor Jesus, eu decido manifestar-me nessa terra como bênção, e todos os problemas, limitações, dificuldades, eu decido sempre apresentar a Ti o Senhor da solução. Move isso no meu coração, e que já hoje ou amanhã eu seja bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te dar uma oportunidade, você que está em casa, você que está aqui, de se manifestar também, trazendo a sua oferta. Você está vendo aí as informações, você pode fazer agora um Pix para a comunidade, para esse ministério. É uma semente, a sua semente, com a minha semente, com a outra semente. Pode, por favor, distribuir os envelopes. E você em casa também participe desse momento. A gente está nesse início, é uma semente, sabe? São tantos os projetos, tanta coisa, que como igreja a gente tem de planejamento, e tem de compromisso também, mas a minha semente, com a tua semente, a gente se manifesta, os meus pães, os seus pães, os seus peixes, os meus peixes, a gente vai se manifestando, e eles vão se juntando, e a gente vai agradecendo, e a gente vai dando graças, e a gente vai podendo distribuir, como o mestre fez. Levante com a tua mão direita, por gentileza. Senhor, entendendo essa palavra que foi liberada para nós, eu quero pedir agora, Pai, que os céus sejam abertos sobre a vida do teu povo, que o Senhor libere a provisão necessária. Existem questões pendentes, existem compromissos, existem alvos, existem sonhos e projetos, existem até imprevistos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor libere a provisão, e que essa provisão seja liberada encontrando homens e mulheres, jovens, crianças, que são bênção e que decidem se manifestar em bênção na terra, que não estão presas ao horário, que não estão presas à área que parece ser deserta, que não estão presas a um orçamento que parece não ser capaz, mas simplesmente
pegam os seus pães e os seus peixes e consagram a Ti, sabendo, agradecendo, porque o Senhor é o Senhor da provisão. Pai, em nome de Jesus, que essa semana haja um mover sobrenatural de liberação, assim como foi liberado no domingo. Eu me alinho com a palavra de oferta de domingo, Deus, para que o Teu povo viva isso e sejam bênção, que as necessidades sejam supridas e o Teu nome seja glorificado, e que essa semente que trazemos ao Teu altar multiplique de maneira abundante, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. E Deus, deixe esse ambiente, deixe esse lugar. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Só gratidão ao Senhor pela sua palavra. Que palavra extraordinária. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se manifesta em bênção na nossa vida e porque nós temos o privilégio também de sermos a manifestação de Deus, das bênçãos de Deus. Que privilégio. Aleluia. Essa semana, vai ser uma semana muito especial. No caso, o início da semana, porque é domingo. Domingo nós temos amanhã Ágape especial da Páscoa. Páscoa é uma das festas bíblicas. É a festa que fala da manifestação do amor de Deus, porque Ele se deu em amor para que nós estivéssemos aqui hoje. Vida, salvação, cura e libertação. Então, domingo de manhã Ágape, você não pode faltar. Traga aquilo que Deus colocar no seu coração para a gente fazer aquela mesa linda. Traga o quilo que tem abençoado muita gente. E também, na manhã Ágape, nós vamos ter um sorteio da cesta de chocolate. Liliane tem ali ainda cartões para que você esteja comprando e abençoando a igreja do Senhor. E à noite nós vamos ter um culto maravilhoso de Páscoa, em nome de Jesus. Não tem outro lugar. Ah, sim. Não, você não tem essa opção de vir de manhã e não vir à noite. É de manhã e à noite. A nossa igreja, ela não tem atividades nos outros domingos. É um domingo. Eu não entendo isso. Como pode vir de manhã, não vir à noite? Para mim, domingo é dia de celebração. Então, domingo à noite é culto de adoração. Nós vamos ter o Ministério de Artes. Vamos ter aí também um culto de celebração de Páscoa.
Páscoa tem uma bênção. Essa festa de Páscoa tem uma bênção para você. Tem a manifestação do poder de Deus. Então esteja no lugar certo, que é a casa do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos ter também no dia 24, outro domingo, um momento muito especial, o culto intitulado Manifestação em Amor. Nós vamos estar no sábado, aqui no Sinal, distribuindo folhetos, distribuindo balinhas, distribuindo, convidando as pessoas para estarem aqui, porque é um culto do amigo, é um culto da família que não tem vindo à igreja, é um culto da pessoa que você ama e que ainda não aceitou Jesus, e é hora de você então convidar e você trazer dia 24, é o culto de você arregaçar as mangas e trazer as pessoas, é a manifestação do amor, é um culto evangelístico, e nós precisamos que você esteja orando e trazendo pessoas para ouvir do amor de Deus. E dia 27 de abril, nós vamos ter a nossa rede de mulheres, a primeira do ano. Apareça! Vai ser um momento único para nós, momento de adoração, momento de ouvir, momento de confraternização, um momento de também estar na mesa lanchando, de brinde sendo sorteado, tudo aquilo que a mulher gosta. Não tem idade para isso. Se você é mulher, adolescente, pode vir. Não tem idade. Amém? Então, dia 27, eu espero você aqui, em nome de Jesus. Que Deus esteja te abençoando, eu tenho certeza. E eu convido você a estar indo lá no YouTube, revendo essa palavra, enviando, compartilhando essa palavra para outros, comentando, porque quando a gente comenta no YouTube, o YouTube entende que ele vai ser enviado para mais pessoas, maior número de pessoas. Então comente, se inscreva no canal do YouTube se você não se inscreveu, e ali acesse para que o maior número de pessoas esteja sendo alcançadas pelo amor de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Que palavra, Senhor. Deus, nós decidimos ser como aquele menino que entregou tudo o que tinha, os pães e os peixes, para que o Senhor multiplicasse e para que, Pai, o teu nome fosse glorificado. Por isso nós entregamos a nossa vida, nós entregamos, Senhor, as nossas provisões, nós entregamos ao Senhor nossa família, para que o Senhor use, para que haja, Senhor, multiplicação da tua presença, de cura, de libertação, de salvação, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a presença contínua do Espírito Santo esteja sobre ti, sua casa, essa semana, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Recebo, aleluia.